Olá, queridos amigos, estimados irmãos e irmãs. Estamos aqui para a segunda lição deste ano. A poderosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus é poderosa e eficaz para transformar as nossas vidas. Aquela pessoa que vivia uma vida de erro, ao entrar em contato com a Palavra de Deus, deixando Deus agir, deixando o Espírito Santo agir na sua vida, ela é transformada em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Então, quando nós deixamos a Palavra de Deus agir em nossas vidas, em nossos corações, temos a oportunidade de sermos transformados, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz para nos transformar. Aquilo que era impuro pode se tornar puro. E nós vemos aqui o exemplo do salmista Davi pedindo transformação para a sua vida. O texto para memorizar, Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Era o pedido de transformação do salmista Davi. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos dá força para vencermos as tentações. Nos dá força, nos mostra o caminho a seguir, uma nova vida. E quando nós, então, tiramos tempo para meditar na palavra de Deus, quando nós tiramos tempo para estudar a palavra do Senhor, nós encontramos, então, tesouros eternos que podem transformar a nossa vida. Por isso, diariamente, queridos amigos, estimados irmãos, precisamos orar ao Senhor, pedir a sua direção, precisamos estudar a sua palavra, deixar Deus falar aos nossos corações por meio da Bíblia, né? Então precisamos diariamente orar e estudar a sua palavra, porque é o alimento espiritual. A Bíblia aberta e nós estudando a Bíblia é a voz de Deus falando ao nosso coração, né? Então, quando nós estudamos a Bíblia diariamente, é Deus falando conosco constantemente. Então, nós precisamos meditar e estudar na palavra de Deus. Naquilo que frequentemente pensamos ou meditamos, nós somos transformados. Se nós meditarmos frequentemente e contemplarmos a palavra de Deus constantemente, seremos transformados conforme a palavra do Senhor, com a vontade de Deus em nossa vida. Seremos transformados por Cristo Jesus conforme o seu querer. Muitas pessoas no passado foram transformadas pela palavra de Deus e hoje também não é diferente. Todos aqueles que se deixam a palavra de Deus penetrar no seu coração, todos aqueles que buscam ser fiéis à palavra do Senhor, esses serão transformados, terão uma vida diferente, uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida afastada do mundo e seus prazeres. Para aqueles que, então, dão prioridade à palavra de Deus, para aqueles que tiram tempo para a palavra de Deus. Será que estamos tirando tempo para estudar a palavra de Deus, essa palavra que pode transformar as nossas vidas? Ou estamos perdendo tempo, muito tempo em redes sociais, em aplicativos, na internet, em situações que apenas nos afastam da vontade do Senhor? Precisamos refletir se nós temos dado a prioridade realmente à palavra de Deus ou temos dado prioridade ao mundo, aquilo que nos destrói. Temos dado prioridade àquilo que nos constrói, que nos fortalece, ou aquilo que nos destrói. Muitas vezes, diz assim a nota inspirada, muitas vezes as tentações parecem irresistíveis, porque, devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia, a pessoa tentada não pode se lembrar prontamente das promessas de Deus para enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Então, quando nós não nos alimentamos, porque o estudo da palavra de Deus é o alimento espiritual, a oração também. Quando nós não nos alimentamos, nós ficamos fracos e Satanás se aproveita da nossa fraqueza. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós ficaremos fortes para enfrentar as tentações. Mas quando nós não fazemos assim, somos fracos, né? Nós não lembramos das promessas de Deus que está na sua palavra. Por isso precisamos dar, então, prioridade, tirar tempo para o estudo da palavra de Deus, pois é a sua palavra que pode transformar as nossas vidas. O primeiro tópico vem nos falando soldados da cruz. Nós estamos em guerra, numa guerra espiritual, estamos em constante batalha, constante luta espiritual, e a palavra de Deus é fundamental para nós que vivemos nesses últimos dias, nesse momento crucial em que vivemos. A letra A. Quanto ao que devemos estar sempre conscientes em nossa permanência na terra, 1 Pedro 1,
De 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos, queridos amigos, estimados irmãos, estar sempre atentos, estar sempre conscientes, sabendo que o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, está ao nosso derredor, está sempre rondando, buscando uma oportunidade para nos destruir, para nos fazer cair, buscando uma oportunidade para destruir as almas cristãs. E a qualquer momento, o inimigo ele não cansa, ele trabalha continuamente. Mas nós precisamos estar atentos como um bom soldado. O bom soldado ele está atento e vigilante. No entanto, com o que Paulo compara a vida de um cristão? 2 Timóteo 2:3, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo compara a nossa vida como que somos, comparados a um soldado nas batalhas dessa vida. E nós não somos qualquer soldado, Você não é qualquer soldado. Você é um soldado de Cristo. Um soldado que defende a palavra do Senhor. E esse soldado significa que ele tem um relacionamento com Cristo dia a dia. Por isso ele sofre, por isso ele trabalha, Como um bom soldado de Cristo, ele participa das aflições de Cristo também por defender a verdade. Então nós precisamos ser um bom soldado, não negligente, mas atentos e vigilantes para lutarmos em qualquer batalha pela causa do nosso Rei, preparados para todo bom combate, para toda boa obra. O soldado de Cristo ele sabe usar a sua força, ele sabe usar a sua fé, mas ele entende que a sua vitória não vem de si mesmo. A sua vitória depende de ele estar em constante vigilância, em constante intimidade com o seu capitão, que é Cristo, obedecendo às suas orientações, obedecendo à sua palavra, espiritualmente dependente de Cristo. Aí sim o soldado de Cristo sabe que vencerá, não de si mesmo, mas por meio do poder de Cristo, o poder do Espírito Santo. Então, para vencermos essa guerra, irmãos, precisamos estar em constante união, constante ligação com Cristo Jesus. Cristo, Termos uma vida de intimidade com Cristo e com a sua palavra. Diz assim a nota: nada pode ser mais desamparado e mais dependente do que a pessoa que sente o próprio vazio e confia inteiramente nos méritos do sangue de um Salvador crucificado e ressurgido. Então, a vida cristã é uma vida de guerra e conflito contínuos, é uma batalha e uma caminhada. Mas todo ato de obediência a Cristo, todo ato de sacrifício por amor a Ele, toda prova bem suportada, toda vitória sobre a tentação é um passo na caminhada rumo à glória da vitória final. Quando nós estamos sob a guia de Cristo, guiados por Ele, com intimidade com Cristo Jesus, nós podemos chegar a essa vitória dia a dia e também a glória final, na vitória final. A letra B, qual é o único modo de sairmos vitoriosos no conflito final, vitoriosos no final dessa guerra? Efésios 6, 11 a 17, Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Então precisamos ter um relacionamento íntimo com Cristo. Para vencermos as batalhas deste mundo, as batalhas dessa vida, precisamos estar intimamente ligados a Cristo, nos revestir de Cristo. Revestir de Cristo é ter intimidade com Ele, é ter íntima ligação com Cristo. Só assim nós poderemos ser vitoriosos, E essa é uma luta diária. E essa intimidade também tem que ser diária, dia a dia. Precisamos nos revestir das armaduras celestiais, Tomando, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a vestidura da couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o nosso escudo. A palavra de Deus
é o nosso guia no meio dessa batalha, é a voz de Cristo nos orientando dia a dia. Nós só podemos ser vitoriosos nessa batalha entre o bem e o mal, estando ligados a Cristo, sendo fiéis à sua palavra, sendo fiéis ao nosso capitão, e assim, onde nós estivermos, nós seremos uma boa influência, seremos luz em meio às trevas, seremos o sal da terra, fazendo a diferença. Eu e você, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa sociedade, seremos uma boa influência, soldados de Cristo, levando e defendendo a sua causa. Aqueles que vestirem toda a armadura de Deus e dedicarem algum tempo diário à meditação e à oração e ao estudo das Escrituras, estarão ligados ao céu e exercerão uma influência salvadora e transformadora sobre os que os cercam. O segundo tópico vem nos falando o poder na palavra de Deus. A letra A, a que ponto a palavra penetra na pessoa que a recebe de coração? Hebreus 4:12. Aquela pessoa que estuda a palavra de Deus e a recebe de coração para a obediência. O que a palavra de Deus pode fazer com essa pessoa? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós vemos aqui, irmãos, que a pessoa que recebe a palavra de Deus é verdadeiramente transformada. Ela penetra, né? Significa que essa transformação é profunda, é uma transformação profunda que a palavra de Deus faz na vida do ser humano, daquele que aceita, daquele que é obediente à sua palavra, né? Transformações espirituais, transformações físicas, transformações morais, né? Nós podemos ver transformações visíveis e reais na vida daquele que realmente se entrega à palavra de Deus, que deixa Cristo transformar a sua vida. Ela é apta para transformar as nossas vidas, por isso ela penetra tão profundamente, é a espada de dois gumes que corta, né, de dois lados. Significa que ela é profunda, e essa transformação é profunda, significa uma transformação completa na vida daquele que realmente deixa ser usado por Deus, aquele que aceita a verdade da Bíblia Sagrada. Então Deus ele pode causar essa transformação por meio da sua palavra na vida daquele que realmente a aceita. Transformação espiritual, transformação moral, transformação física. A palavra de Deus pode transformar as nossas vidas. No último parágrafo da nota diz assim: a palavra torna humilde o orgulhoso. Então aquele que estuda a palavra de Deus e deixa ela agir no seu coração, ele vai revir a sua conduta. Aquele que era orgulhoso se torna humilde, aquele que era arrogante se torna manso. Manso e contrito o perverso, e faz o desobediente obedecer. É o poder da palavra de Deus transformando a vida do ser humano profundamente, os hábitos e tudo mais daquele que realmente aceita a palavra de Deus agir na sua vida. A letra B, no início, com que rapidez a palavra criou o céu e a terra? Então nós vemos o poder da palavra escrita de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui o poder da palavra falada de Deus, a palavra que saiu da sua boca. No princípio que criou Deus os céus e a terra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Vemos aqui quão grandiosa, que poder tem a palavra de Deus para transformar, para criar. A rapidez. Deus falou e tudo se fez. Deus tem o poder na sua palavra, né? Falou, logo tudo se fez, mandou e logo tudo existiu. A rapidez no poder da palavra de Deus nós vemos aqui. A partir de que material Deus criou os mundos pela palavra? Hebreus 11:3. Após criar os mundos, Deus deixou a criação funcionando sozinha? Hebreus 1:3 diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então foi pela fé, irmãos, pela fé, que entendemos que Deus criou tudo. Por meio da sua palavra, Deus trouxe à existência aquilo que não era visível aos nossos olhos, aos olhos humanos, aos olhos das criaturas. Deus
por meio da sua palavra, pelo poder da sua palavra, tudo fez. Em algum momento também ele usou as suas próprias mãos, quando foi para fazer o homem do pó da terra. Deus usou a sua própria mão para fazer. Mas o mundo foi formado, então, aquilo que nós vemos foi formado daquilo que nós não vemos aparentemente. Formado por meio da fé e pelo poder de Deus. E Deus não deixa o mundo à deriva. Deus criou o mundo. E não é essas teorias que nós vemos nas faculdades, que Deus se afastou, né? Muitas teorias, mas Deus é o mantenedor, criador e mantenedor de todas as coisas, de todo o universo. Em perfeita harmonia, a Terra está circulando no seu globo, né? A mesma energia criativa que trouxe o mundo à existência ainda atua na manutenção do universo e na continuidade das operações da natureza. A mão de Deus guia os planetas na órbita certa pelos céus. O terceiro tópico nos fala reconhecendo o pecado. A letra A. Qual era o desejo de Davi após ter cometido pecado contra Deus e contra Betseba? Nós sabemos da história de Davi, cometeu esses pecados, né? Assassinato, adultério. O desejo de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Então, quando recebeu do profeta Natã a visita, o profeta Natã lhe falou sobre o pecado que ele havia, no primeiro momento, escondido. Então, Davi ele caiu sobre si, reconhecendo o seu pecado. Vemos aqui o desejo de Davi, então, o desejo de profundo arrependimento, né? Davi queria ser perdoado por Deus. Esse era o desejo de Davi. E ele demonstrou profundo arrependimento, né? Aqui ele confessa seu pecado a Deus. Aqui ele mostra ao Senhor, né? Clama por misericórdia ao Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que o estudo da palavra de Deus também nos faz trazer a nossa consciência, a nossa presença, a nossa condição de vida, né? O estudo da palavra de Deus nos faz compreender a nossa condição pecaminosa diante de Deus, os nossos erros, transgressões. E é por isso que nós devemos, então, a cada dia estudar a palavra de Deus também, para, assim como Davi, reconhecer que errou, reconhecer o pecado e clamar a Deus por misericórdia e ter um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança de vida. Então, cabe a nós reconhecermos e pedirmos perdão a Deus também pelos nossos pecados e pedirmos a Deus uma mudança de vida. A letra B, que preocupações expressadas por Davi no texto sagrado parecem ser as mais profundas para ele. As consequências que teria de enfrentar ou a restauração do seu relacionamento com Deus. As preocupações aqui que Davi tinha não era das consequências que ele teria que enfrentar, mas ele queria imediatamente restabelecer o seu relacionamento com Deus, que ele sabia que para ele seria o mais duro, era viver separado de Deus. A mais angustiante sensação que ele tinha era de viver separado de Deus. Não era nem as consequências que ele iria sofrer, que nós sabemos que ele sofreu as graves consequências do pecado, mas ele queria rapidamente restaurar o seu relacionamento com Deus. É por isso que ele pedia: purifica-me, Senhor, né? Dos meus pecados, lava-me e ficarei puro mais alvo do que a neve. Aqui, Davi ele clama pela restauração do seu relacionamento com Deus. Ele estava clamando pela justiça de Cristo na sua vida. Ele estava reconhecendo que só por meio de Jesus ele poderia ser justificado, perdoado. A justiça de Cristo era que estaria no seu lugar. E então ele seria transformado, né, pela vontade de Deus, porque ele demonstrou verdadeiro arrependimento. E ele queria restabelecer rapidamente o seu relacionamento com Deus. Davi, ele sofreu as consequências do seu pecado, mas ele se arrependeu verdadeiramente. Ele sentiu a dor verdadeira, né? A verdadeira tristeza pelo pecado, por ter
então transgredido a lei de Deus por ter magoado o coração de Deus. A nota diz assim: o arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve nenhum esforço para amenizar o próprio crime. Nenhum desejo de escapar dos castigos prometidos inspirou sua prece. Mas ele viu a enormidade da transgressão contra Deus. Viu a contaminação da alma, odiou o próprio pecado. Não orou só por perdão, mas por pureza de coração. Davi não abandonou a luta em desespero. Nas promessas de Deus, os pecadores arrependidos viu a evidência de seu perdão e aceitação. A transgressão de Davi foi perdoada porque ele humilhou o coração diante de Deus em arrependimento e contrição de alma e creu que a promessa do perdão divino se cumprira. O quarto tópico vem nos falando poder para mudar um coração humano. A letra A, o que traz a esperança da possibilidade de transformar uma vida suja e pecaminosa numa vida de pureza. Jó 14:4, Jeremias 13:23, Ezequias 36, 26 e 27. Vou ler Ezequias 36 e 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos a esperança de uma mudança para a nossa vida, de transformação. Nós aprendemos exemplos do passado e encontramos forças para mudar o futuro. Nós podemos encontrar então a esperança de que Deus fará por nós aquilo que nós não podemos fazer. Quando nós nos entregamos a Deus, aceitamos a sua palavra como a verdade, deixando que ela transforme a nossa vida, aquela vida que era suja, pecaminosa. Então Deus ele pode agir, Cristo pode agir, o Espírito Santo pode agir. Nós não podemos mudar o nosso coração humano, as nossas tendências, o nosso gosto. Nós mudamos pelo poder de Deus, pelo poder da ação do Espírito Santo habitando em nossos corações. Por nós mesmos nós não podemos fazer essa transformação, mas por meio de Cristo, somente aceitando a Cristo, a sua justiça, aí realmente temos o verdadeiro arrependimento, uma mudança de vida, e Ele diante do Pai nos justifica. Por isso que Deus fala que colocará em nosso coração um novo espírito, transformará o nosso coração num coração de pedra duro, um coração de carne, porque essa obra é Deus que faz. Nós então temos a esperança que a palavra de Deus nos mostra que Deus fará por nós aquilo que nós não podemos fazer, se nós realmente nos entregarmos a Ele. Então, por meio do estudo da palavra de Deus, podemos encontrar o caminho para a mudança, para a transformação do nosso coração pecaminoso em coração segundo a vontade de Deus. Deus providenciou meios abundantes para uma guerra bem sucedida contra o mal que está no mundo. A Bíblia é o arsenal a que podemos recorrer para nos equipar para a luta. Então, por meio da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, nós encontramos a esperança em Cristo Jesus, a sua justificação, a sua remissão de pecado em favor de nós. Quando nós nos entregamos a Ele, a nossa vida realmente é transformada. Qual é a única maneira de transformar o coração corrupto, o corrupto coração humano, num coração que se deleita na justiça? João 3:3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então precisamos ter um novo nascimento. É a única maneira de transformar esse nosso corrupto coração. Nascimento espiritual, transformação. Isso nós só conseguimos a transformação, um novo nascimento. Ser uma nova criatura por meio de Cristo Jesus. E a Bíblia nos aponta Cristo Jesus como a figura central da esperança da humanidade. Então, quando o homem e a mulher se apegam a Cristo, ele pode nascer de novo, ser uma nova criatura, aplicando a palavra de Deus na sua vida dia a dia. A única maneira de transformar a nossa vida é termos um encontro verdadeiro com Cristo. Tudo que antes odiavam, agora amam. Aquilo que amavam, agora odeiam. O orgulhoso e arrogante passa a ter um coração bondoso e humilde. O vaidoso e prepotente se torna discreto e moderado.
O bêbado abandona o álcool e o depravado os seus vícios. Por meio de Cristo nós podemos então ter essa transformação por meio da sua palavra diariamente. A letra C, quais são as evidências dessa mudança? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, o domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Então nós vemos aqui que a evidência é que o fruto do Espírito será visível na vida daquela pessoa que realmente se entregou a Cristo, que realmente decidiu ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Será evidente na vida dessa pessoa, né? Que ela nasceu de novo. As suas práticas, os seus hábitos mudaram. Ela será uma nova criatura, né? Porque ela coloca agora o reino de Deus em primeiro lugar. Isso se tornará evidente e real na sua vida. O novo nascimento consiste em ter novos motivos, novos gostos, novas tendências. O quinto tópico vem nos falando, nascido da palavra de Deus. O que tem poder para operar uma mudança tão radical no coração de alguém corrupto e perverso? A letra A. Romanos 1, 16, João 1, João 1, 15, 3, 1 Pedro 1, 23. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho, tem o poder para operar uma mudança radical na nossa vida. Aquele que vivia no pecado agora se afasta da vida de pecado. Aquele que vivia no orgulho, né, que é um tipo de pecado, vive uma vida de humildade diante de Deus. Então, aquele que antes roubava agora mudou a sua vida para a honestidade. Então, a palavra de Deus, o Evangelho, tem poder para transformar-nos profundamente, para a transformação profunda das nossas vidas. Aquele que vivia no pecado se afasta do pecado. Profunda transformação, transformação radical. O Evangelho tem esse poder. Então, quando nós nascemos da palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, deixamos que ela seja aplicada na nossa vida prática diariamente, então nós poderemos sentir a ação do Espírito de Deus na nossa vida. É o Evangelho de Cristo, então, né, a Bíblia Sagrada, a sua palavra que tem o poder de nos transformar, de mudar a nossa vida radicalmente. Se nós queremos mudar de vida radicalmente, devemos nos apegar a Cristo e encontraremos então a salvação. A Bíblia é a mais valiosa das histórias, pois é uma produção divina, não da mente finita. Ela nos leva através dos séculos rumo ao passado, até o início de tudo, apresentando a história de épocas e cenas de outra forma nunca seriam conhecidas. Revela a glória de Deus na operação da sua providência para salvar o mundo caído. Apresenta na linguagem mais simples o grande poder do Evangelho, que, se recebido, cortaria as algemas que prendem os humanos à carruagem satânica. Só o Evangelho tem esse poder. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que a palavra desperta em nós, e por que isso é tão necessário para uma vida vitoriosa, e como podemos manter esse tipo de vitória até o final da nossa vida. Romanos 10, 17, 1 João 5, 4, Colossenses 2, 26. O que a palavra desperta em nós, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus desperta em nossos corações, desperta na nossa vida a fé, e aumenta a nossa fé em Deus. E é pela fé nos méritos de Cristo que nós somos salvos, né? Pelos méritos de Cristo que nós conseguimos a vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo, sobre os prazeres do mundo, né? E como podemos manter esse tipo de vitória até o fim da vida? Colossenses 2, verso 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então nós mantemos essa vida de vitória. Nós mantemos a vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre Satanás, permanecendo constantemente em Cristo, vivendo em Cristo,
na obediência da sua palavra. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus nos ajude a compreendermos o seu querer. Diz assim a nota: a palavra de Deus recebida na alma molda os pensamentos e participa do desenvolvimento do caráter. Ao contemplar constantemente a Jesus com os olhos da fé, seremos fortalecidos. Que Deus nos ajude para compreendermos o seu querer, que possamos a cada dia, irmãos, ter o desejo de estudar a sua palavra em oração, em humildade e aceitar a sua vontade para cada um de nós.